Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, mais um papo top de linha aqui, direto da AgriShow e direto aqui da Casa do Bradesco, na avenida principal. Aqui eu falo que aqui é a Avenida Paulista da AgriShow. Eu tenho a honra de receber agora aqui o Ângelo Colombo. O Ângelo é um parceiraço aqui do Bradesco, ele é presidente da Swiss Re e vai explicar para nós, vai falar de um tema que eu adoro falar, é um tema que é bastante caro e bastante importante para o nosso agronegócio, que é o tema do seguro. Ângelo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Obrigado você, Carlão. Sou um fã do teu programa, prazer estar aqui participando. Obrigado pela audiência. Eu sempre falo que o mais importante do nosso programa é a audiência dele, que é muito qualificada, como mostra o que você acabou de falar, viu, rapaz? Ah, sem dúvida. Não, eu tenho muitos amigos que assistem, são assíduos e nada melhor que encontrá-lo aqui na AgriShow. Maravilha. Olha, eu falei aqui, você é o presidente da Swiss Re, e a Swiss Re é uma resseguradora suíça, deve ser um dos principais players do mundo nessa área. Vamos começar por aí, explicando um pouquinho o que é essa matriz aí, para depois falar da parceria com o Bradesco. Claro. Bom, a Swiss Re é uma resseguradora, como você falou, que é como se fosse a seguradora das seguradoras. Ela completou 160 anos, então um negócio muito resiliente, tendo passado aí por 2 guerras, pandemia, crises econômicas, e tem como missão fazer o mundo mais resiliente, ou seja, com o seu capital, prover soluções para que o segurado volte à situação que ele estava antes de sofrer uma catástrofe. Pode ser uma catástrofe climática, pode ser um problema financeiro, pode ser uma pandemia. Entendi. E aqui no Brasil, a gente tem uma sociedade com o Bradesco, principalmente para focar no agronegócio. Agora, você falou um negócio aí, a idade, né? 160 anos. Eu fico aqui pensando que uma empresa de 160 anos, europeia, já passou então por 2 guerras mundiais. Eu imagino que vocês são resilientes ao extremo, né, rapaz? Verdade, e 2 pandemias, Carlão. Pois é. Sem falar nisso, né? 2 pandemias, bem lembrado. Sim, e o seguro precisa de uma fortaleza financeira muito forte, né? A gente sabe que tem volatilidade, tem solavancos, mas a gente tem uma diversificação grande geográfica e também de produtos. Isso que faz o cerne da nossa operação. A gente trabalha em muitos países, mais de 100 países, a gente trabalha com diferentes regulações. É um povo que a Swiss Re quer muito aprender com cada povo. A Swiss Re respeita a realidade de cada país e o Brasil é um dos países foco. Pois é, eu certa feita falando com o Rocha, e ele me falou, e a gente estava chegando nessa história dos seguros, e ele me falou um pouquinho dessa parceria com a Swiss Re, que é uma parceria vencedora. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa parceria com o Bradesco. Surgiu vencedora, obrigado, Carlão. Na verdade, surgiu há 8 anos, quando o Bradesco procurava um parceiro internacional para explorar grandes riscos no Brasil. Entendi. E aí teve um certame, a Swiss Re foi selecionada, também pela sua cultura, muito similar ao do Bradesco, de pensar no longo prazo. Daí começamos a fazer alguns projetos, começamos trazendo a carteira do Bradesco para gerenciar em grandes riscos, na área de responsabilidade civil, engenharia, equipamentos e principalmente o agro. Agro, que eu digo, safra. Bradesco, já com expertise em equipamentos, precisava de um sócio que conhecesse toda a cadeia. As benfeitorias, conhecesse os seguros paramétricos, muita coisa em inovação, mas principalmente o seguro do safra. Pois é, e seguro de safra, aliás, aí tem um lado, né, do seguro, eu sempre falo, Roberto Rodrigues sempre fala comigo sobre esse tema. Lá na COP em Dubai eu conversei com o ex-ministro do Planejamento também e falava assim, o seguro rural no Brasil, o povo ainda reclama que é um seguro que não dá para fazer, às vezes é caro, às vezes não consegue fazer. Qual que é a realidade hoje do seguro rural? O seguro rural, obviamente, no Brasil depende de uma subvenção do governo, né, que ajuda, porque a subvenção faz com que haja uma disseminação, mas ele tem ciclos, Carlão, e o seguro trabalha com ciclos, ou seja, depois de uma grande catástrofe, esse mútuo, esse fundo precisa ser reconstituído para que venha a próxima catástrofe. E assim trabalhamos, né? O seguro já cresceu bastante, a Swiss Re está há 16 anos aqui, então ela já fazia agro antes do Bradesco, e isso é uma das coisas raras, porque muitas seguradoras tendem a sair logo depois de uma catástrofe e entrar depois de alguns anos positivos. A gente pensa que o melhor para o cliente é estar no longo prazo, é conseguir sempre ofertar quando ele precisa. Agora, temos que olhar
o que está acontecendo para frente com o clima, Carlão, né? Porque seguradora trabalha muito olhando no retrovisor. Olhando séries históricas de chuvas, secas, só que isso não responde o que vem pela frente. Né? Hoje em dia, eu falo assim, olhar no retrovisor, hoje em dia quase que não adianta nada, né? Como a gente fala lá. Né? Exatamente, mas como a engenharia, como todas essas ciências, a gente precisa desenvolver modelos preditivos. Sim. E a Swiss Re trabalha nisso. Né? Por exemplo, o que aconteceu no Centro-Oeste o ano passado, são coisas novas. Então, a gente divide esse risco pela nossa dispersão global. Porque quando tiver a seca aqui, não necessariamente vai ter na China, ou na Índia, ou na França. Então, essa diversificação nos permite ter uma musculatura para continuar provendo soluções para o Brasil, mesmo com uma oscilação climática maior que o normal. Esse negócio do seguro rural, do seguro agrícola, né? Eu me lembro, quando nós fizemos 10 anos de Public, eu levei para fazer uma palestra lá um jornalista chamado Joelmir Betting. O Joelmir Betting fez uma bela palestra lá e, entre outras coisas que ele falou, eu me lembro de uma frase dele a respeito de subsídio. Ele falava que subsídio é mais ou menos assim, quem merece não precisa e quem precisa não merece. Ele era bem ácido nesse negócio. E aí eu queria saber de você, porque eu questionei isso ao ex-ministro do Planejamento, que me falou comigo lá em Dubai. Será que a gente vai chegar um dia onde não vai mais precisar de subvenção e o seguro vai existir de maneira, vamos dizer assim, o que falta para isso acontecer? Falta muita gente fazer seguro? Por que o seguro precisa de subvenção? Se a gente olhar exemplos ao longo do mundo, né, Carlão, não apenas o Brasil, sempre existe um apoio do Estado. Entendi. Então, ou o Estado participa como um atuante, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, chama-se backstop, ou seja, o governo fica atrás das seguradoras, se acontece algo imprevisto, ele entra e financia. Aqui, a solução foi fornecer o subsídio, a subvenção, para quem compra o seguro. Entendi. Porque, realmente, por mais que você tenha um mútuo muito grande, muitos participantes, as intempéries, as modelagens são muito complicadas. E ainda tem a flutuação das commodities, né? E no nosso caso ainda a questão dos fertilizantes. Então, um problema de muitas variáveis e como o governo tem interesse, né, principalmente no Brasil, que representa 25% do PIB, que isso continue, que seja fomentado, é importante se pensar numa parceria público-privada. Né? Talvez a palavra subvenção ou subsídio para outras indústrias pode se parecer, como você descreveu a frase do Joelmir Betting, mas no seguro agrícola, e principalmente nos seguros catastróficos, a presença do Estado é bem-vinda, né? Porque garante uma manutenção, uma longevidade para o setor. Perfeito. Agora, a gente ainda falta seguro agrícola do Brasil? O que falta? O que tem mais? Tem a oferta, mas o produtor não acredita, o produtor deixa de fazer. O que falta a gente para convencer o produtor rural que ele tem que ter seguro agrícola? O produtor tem se convencido, Carlão, e tem crescido bastante. A gente olha por regiões, o Paraná era o grande comprador, né? Até as cooperativas sempre tiveram essa cultura. Aí depois mais o sul, né, com a parte de frutas, granizo. E agora a gente começa a ver São Paulo muito forte, Centro-Oeste, Matopiba. Então o risco, a percepção de risco é que chama o seguro. Não dá para ser artificial. Se não há percepção de risco, por que eu vou transferi-lo? Ou se eu sou tão grande que eu consigo eu mesmo absorver, por que eu vou transferi-lo? É o mesmo raciocínio das frotas, enfim, de seguro-saúde, né? Perfeito. Mas a percepção de risco tem aumentado, basta ver o que tem acontecido ultimamente com o clima. Para desenhar aqui agora, vamos falar da parceria um pouquinho de Bradesco com Swiss Re. Quem cuida do que nessa parceria aí? É uma parceria muito forte, né? Como eu te falei, culturalmente os grupos são muito próximos. Então o Bradesco tem toda a originação, o Bradesco tem expertise com o segmento agrícola, é um banco nascido, né, no interior de São Paulo, nesse segmento. Tem expertise em equipamentos, principalmente, vida do produtor rural. E nós ficamos com a parte da safra, que é nosso conhecimento, já porque a gente consegue diversificar no mundo, né? O Bradesco tem mais presença no Brasil. A parte das benfeitorias, dos silos, toda a parte de pecuária. Então é uma simbiose perfeita, né? A gente não tem acúmulo de risco, nós nos damos as mãos
para poder ofertar para o cliente uma única solução, sem concentrar demais o risco do lado do acionista. Perfeito, espetacular. Ô Ângelo, adorei essa conversa com você. Agora, deixa eu te falar, a gente começou já com o pé no peito e eu sempre começo o meu programa perguntando um pouquinho quem é meu entrevistado. Afinal de contas, eu sempre digo que nosso bordão no programa é que ninguém nasce presidente de nada. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que você chegou até aqui? Me conta um pouquinho da sua carreira aí. Obrigado, Carlão. Bom, eu sou de São Paulo, né, de Valinhos, sou engenheiro civil, tenho aí 28 anos de seguro, trabalhei em várias companhias, fui corretor também, importante entender a necessidade. E, ultimamente, tenho trabalhado nos últimos 5 anos com o Bradesco, com a Swiss Re nessa empreitada, e que tem crescido bastante, crescido mais de 20% ao ano. Legal. Mas sou pai de 2 filhos maravilhosos, e sou palmeirense também, como você. Então você gosta de ir lá no Parque Antártica, né? Sem dúvida, nossa casa, nossa casa. Avante palestra. Vou mandar um abraço aqui para 2 palestrinos, né? Que é 2 especiais. Um deles é o Jacir Costa Filho, que é o presidente do COSAG. Jacir, um abraço para você. Palmeirense... Saudações palestrinas. Jacir, grande amigo. Palmeirense da prateleira de cima. Aliás, o Fernando, filho dele, também é palmeirense. Tá me devendo, inclusive, a gente ir lá num domingo juntos assistir um jogo do Palmeiras. E o outro palmeirense top de linha é o Luiz Rossi. O Luiz Rossi é um empresário de Campinas, fundador e CEO, presidente da Agros, que é uma redistribuidora de produtos agrícolas. Talvez uma das maiores redistribuidoras de produtos agrícolas do Brasil. E ele é um palmeirense, pensa num palmeirense. Verde. Verde, ele é verde. Então tá contente, né? E tem um belo de uma, como é que chama isso? Um museu do Palmeiras, que fica ali em frente do Parque Antártica, do outro lado da rua. Ele comprou, inclusive, a casa que era do eletricista do Conde Francesco Matarazzo. Ele é palmeirense doente, eu diria, você entendeu? E fez o Museu do Palmeiras lá, e o Museu do Palmeiras dele é um espetáculo. Outro dia mesmo nós inauguramos lá, ele levou a ata da FIFA oficial do 51, que mostra oficialmente que nós somos, para não tirar dúvida. É assim que é bom, registrado. A ata está lá, registrada, para quem quiser ver, viu? O Luiz Rossi é um grande palmeirense e tem lá o camarote dele, o camarote Agros. Ô Luiz, você tem que convidar aqui o Ângelo Colombo para ir lá no seu camarote, o camarote Agros lá, é um espetáculo. Atrás do gol, rapaz. Pô, que beleza. Pensa num camarote top de linha, viu? Pô, vai ser um prazer. Maravilha. Querido, Carlão, obrigado, viu? Um prazer enorme falar contigo, viu? Prazer foi meu, nos vemos no COSAG. Com certeza. É isso aí, gente. Olha aqui, Fala Carlão, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Eu falei aqui com o Ângelo Colombo, que é o presidente da Swiss Re, essa parceria com o Bradesco vai muito bem, obrigado. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa.